Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor. Espero que você esteja bem para a honra e glória desse nosso Deus Todo-Poderoso. E eu vim falar de um assunto maravilhoso. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos, na madrugada me busca. Sem examinar as escrituras, não há como você descobrir os segredos que eu tenho para você. Intimidade. E eu vou trazer 3 textos maravilhosos que falam sobre intimidade. O que devemos fazer para sermos íntimos do Senhor. Bem, você que lê a palavra de Deus, você que ama estudar as escrituras assim como eu amo a palavra de Deus, tenho certeza que você sabe que o Senhor já não nos chama de servos, Ele nos chama de filho, nos chama de amigos. E para ser chamado de amigo, que é algo tão íntimo, de filho, é preciso o quê? Ter intimidade. E para começar, eu quero falar de Efésios. Eu acho esse texto maravilhoso, esse texto lindo, 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 lindo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos. Na minha outra Bíblia está assim, como tolos. Não sejam como tolos, mas como sábios. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Efésios 5,15 fala que devemos ter cuidado com a maneira que nós vivemos. O primeiro ponto de se ter uma intimidade com o Senhor, nós precisamos nos policiar com a maneira como nós vivemos. Não devemos ser tolos nem insensatos. No momento que a gente reconhece que somos pecadores e aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, reconhecemos que as Escrituras elas vão nos direcionar o comportamento, o falar, as vestimentas, de como devemos nos comportar, de como devemos nos manter em integridade, como devemos viver. E quando eu vou para Efésios 5,15 e ele vem um alerta, cuidado com a maneira que vocês vivem, é alertando ao povo cristão, é alertando para o povo que aceitou a Jesus Cristo, para o povo que canta, que louva, para o povo que está fazendo parte dessa comunidade cristã. Cuidado com a maneira que vocês vivem. Não vivam como tolo. O Senhor Jesus Cristo, Ele em sua palavra, Ele vem nos orientando que não devemos levantar falso testemunho, não devemos cobiçar, não devemos roubar, devemos honrar pai e irmão. Toda a Escritura vem direcionando de como devemos nos comportar diante de Deus. E a intimidade, ela nos leva para ver como devemos proceder. O nosso modo de viver. Aquele filho, aquele amigo que tem intimidade, ele sabe o que o outro gosta e o que não gosta. E sabe como agradar ao nosso Deus. Da mesma forma que temos amigos que sabemos certas brincadeiras, certas atitudes que eles não gostam, sim, ao nosso Deus. Mas é preciso que intimidade, relacionamento. É preciso que uma vida de leitura da palavra de Deus, de oração, de jejum. Uma vida de busca constante. Jeremias diz assim... Jeremias 5. Anuncie isto à comunidade de Jacó e proclamam no Judá. Ouçam isto vocês, povo tolo e insensato. Jeremias ele está mais uma vez falando ao povo, povo tolo, povo insensato, povo que não presta atenção no que Deus está falando, no que Deus está fazendo, no que Deus está orientando. Por culpa do pecado de vocês vão ser levados à Babilônia. Por culpa do pecado de vocês vão ser levados à escravidão. Então, quando eu paro para analisar dentro da palavra de Deus, o que o Senhor está nos alertando, cuidado com a maneira que vocês vivem. Jeremias já estava alertando o povo, olha, povo tolo, insensato. Vocês conhecem as Escrituras, você conhece o Deus de Israel, o Deus que liberta, o Deus que provê, o Deus da cura. Não sejam tolos. Busquem ver a maneira que vocês estão vivendo. Busquem se orientar com base na palavra de Deus para que vocês não sejam corrompidos pelas atitudes do mundo. Que vocês não sejam corrompidos pelas atitudes que não têm coerência de uma vida cristã. Colossenses 3, ele diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, o que é idolatria. Colossenses 3, 5. Faça morrer a natureza. O filho, o amigo que ele tem intimidade, ele vai saber como ele deve viver. Ele vai saber
que deve morrer aquela natureza porque ele entregou a vida dele a Jesus Cristo. Ele já não é mais chamado de servo, ele é chamado de filho, de amigo. E a intimidade vai fazer ele entender como ele deve viver. É a intimidade que nos faz entender Colossenses 3:5, que devemos deixar a imoralidade, que devemos nos afastar da impureza sexual, que devemos não nos corromper com o mundo, para não sermos tolos e insensatos. Somente a intimidade com Deus, lendo a Bíblia, orando e jejuando, vai nos fazer entender como devemos viver de forma íntegra, justa, fiel ao nosso Deus. Intimidade é o que Deus quer. O Senhor não quer formalidade, como diz aquele louvor. Ele não quer religiosidade. O Senhor, ele quer intimidade do seu povo. Povo que ama, um povo que busca obedecer a palavra de Deus. Lê, ora, jejua, buscando intimidade. Cuidado com a forma que vocês estão vivendo. É o que Deus nos traz para nossa meditação nesse dia de hoje. Deus abençoe a sua vida grandemente e poderosamente.